Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do quadro Seu Direito no Agro aqui no canal da Rocha Maso no YouTube. Sempre um prazer estar com você. Hoje vamos trazer um assunto que é extremamente importante e que pode refletir no seu bolso brasileiro, brasileira, que é o preço do açúcar na gôndola do supermercado, da mercearia, vai subir? O preço do álcool, do etanol, no posto de gasolina, vai subir ou vai ficar como está? Vale a pena ainda abastecer o veículo com álcool? Qual o futuro da cana-de-açúcar e do cenário das lavouras de cana no centro-sul do Brasil nos últimos tempos? Então, esse é o mote do nosso vídeo. Duas notícias que chamaram minha atenção e que, num primeiro momento, me pareceram antagônicas diante do cenário que nós estamos vendo. Mas, como tudo no agronegócio tem seus ciclos e as suas perspectivas, nós vamos analisar isso para você hoje aqui no vídeo. Então, eu te convido a ficar conosco até o final, se inscrever no canal, deixar o seu joinha, seu like, comentar o vídeo, o que você gostou, se não gostou, o que você quer saber, que sempre engrandece. E a entrar na comunidade da Rocha Maso, que está aqui na descrição do vídeo, para ficar sabendo destes e de outros assuntos relevantes no mundo do agronegócio. Estou aqui com o Pedro Avelino, meu parceiro na produção dos vídeos. E aí, pessoal? E vamos aqui tratar desse assunto muito interessante com você, brasileiro e brasileira. Então, primeiro, como sempre, a análise da safra de cana 2025-2026 no Centro-Sul. Já faço um recorte, porque a safra de cana no Centro-Sul ela começa em abril e vai até novembro. E lá no Nordeste ela começa outubro, novembro e vai até o início do outro ano. Tá? Então nós vamos tratar dessa safra que está terminando, em vias de terminar, em alguns lugares terminando, em outros lugares em vias de terminar. Ok? Então esses são os nossos referenciais de dados, né? As matérias que saíram analisando a produtividade da cana no Centro-Sul, os números da safra 2025-26 em comparação com a do ano passado, 2024-25, e algumas perspectivas, tá? E, em sequência, esses são os tópicos, né? Os números-chave que eu estou dizendo, né? Produtividade, os números macro, o contexto do porquê a produtividade caiu, né? Já dando spoiler de que caiu, né? Você deve imaginar, você que está no centro-sul do Brasil, com mais um ano que a gente vem experimentando seca, já é algo que era previsível, né? O tripé de produtos, álcool anidro, hidratado e açúcar, né? O que é produzido pelas unidades processadoras, aí, pelas usinas. Preço internacional do açúcar, por que caiu? Algo que a gente já abordou, mas é importante em contexto. Implicações no Brasil nas bombas de combustível e nas usinas. Cenário macro, por que juros, crédito e eleições podem influenciar e estão influenciando isso. E as perspectivas para 2026 e 2027. Onde estão as saídas. Então, esse é o contexto do vídeo. Convido mais uma vez você a ficar até o final. Então, o Pedro vai colocar aqui as duas notícias que me chamaram a atenção e me levaram a estudar um pouco mais a fundo. São essas duas que estão na tela aqui para você ver, né? O mercado de etanol pode ter o primeiro déficit em 14 anos e cana-de-açúcar pode ser petróleo verde, afirmam especialistas. Por que chamou minha atenção? Se nós estamos tendo um déficit na produção de etanol, quer dizer que faltou cana, né? Na linguagem do setor, linguagem do dia a dia. Eu atuo no setor de cana há pelo menos 20 anos, diretamente com usinas e prestadores de serviço, produtores de cana, que são fornecedores, que produzem e entregam, arrendatários, parceiros agrícolas de usinas de cana aqui no interior de São Paulo. Então, eu já estava acompanhando isso e de fato, né, um fato efetivo, a gente já sabia. E você vai ver alguns vídeos e algumas fotos aqui de canaviais que nós andamos aí vendo para você ter uma noção de qual é a realidade hoje. E, do outro lado, pode ser o petróleo verde, né? O que isso quer dizer? E se pode ser o petróleo verde para outros usos, como fazer se a produtividade dos canaviais vem caindo, se as áreas não foram muito aumentadas, né, as áreas plantadas, e há concorrência com soja, com milho, com gado, com outras culturas
aqui na região também. Então, como isso pode se equilibrar na balança? É o que a gente vai tentar trazer para você, para que você entenda o cenário, tá? Então, primeiramente, vamos começar com os números-chave, né? A comparação dos números 2025, 26, 24, 25. Aqui, eu sempre gosto de usar os números da Conab, tá? Que é o número oficial, né? Que é a Companhia Nacional de Abastecimento, que traz os números de acordo com as informações que são colhidas em todos os cenários, com todos os atores, Associação de Produtores, Associação das Usinas, eles compilam esses dados e fazem as estimativas, porque o número final mesmo nós só vamos saber de forma efetiva quando terminar a safra, que ainda tem um tempo aí. Então, como você pode ver aqui nas notícias, né? Aqui do lado, a produção de cana-de-açúcar na safra 25-26 é atualizada para 668,8 milhões de toneladas. Safra 2025-26 deve recuar 5% e moagem no Centro-Sul fica projetada para 590 milhões de toneladas de cana. Então, aqui já existe nessa notícia uma divergência de bastante cana, né? Nós estamos falando de 590 para 668 milhões de toneladas, estamos falando de 78 milhões de toneladas, isso é mais de 10%. Então, qual o número que nós vamos encontrar? Eu estou mais tendente a acreditar que vai ficar no meio do caminho, né? Nem 668 e nem 590. Acho que nós vamos ter um número aí no meio do caminho e nós vamos confirmar isso logo ali na frente. Então, segundo a Conab, esse número de 668 milhões de toneladas é 1,2% menor do que com o ano passado, né, 2024-25. E a área plantada foi um pouco maior, 1% a mais, 8 milhões e 850 mil hectares. E a produtividade média foi aproximadamente 75,6 toneladas por hectare, 2,1%. O que é essa produtividade média? Eles chamam de TCH, né? Total de cana por hectare. Números que eu tenho das usinas onde meus clientes prestam serviços, cortando, transbordando e transportando a cana, que é cortar, jogar no transbordo, do transbordo no caminhão da cana e chegar lá na unidade produtora, tem números de 60 toneladas por hectare, 62, 58, 70, raramente aqui na nossa região. Então, pode ser que esse número médio esteja utilizando regiões onde choveu um pouco mais. Mas eu também, de acordo com o que você vai ver nas imagens que nós vamos passar aqui, eu também acho que esse número de TCH, de total de cana por hectare, também vai ser menor do que esse divulgado pela Conab de forma intermediária, porque não acabou a safra, tá? O ajuste é efeito do clima adverso no desenvolvimento de 2024. Lembrando, o ano passado nós tivemos uma grande seca no Centro-Sul, queimadas para todo lado, e isso, além de ter prejudicado a produção do ano passado, que nós estamos comparando, né? Já estamos comparando com a produção que foi impactada por seca e por queimadas. Então já é um número que poderia ter sido maior caso os eventos climáticos adversos não tivessem acontecido. Então nós estamos comparando algo que caiu com o número de um ano ruim. Então, a tendência é que se tudo tivesse dentro de um contexto climático melhor, esses números, tanto do ano passado como deste ano, seriam melhores. Mas a realidade que se mostra é essa. Então, o desafio é como voltar a produzir mais cana nas mesmas áreas. Esse é o grande desafio de todas as usinas, de todos os produtores e de todo o setor no Centro-Sul brasileiro, tá? Então, as projeções privadas convergem para 590, 599 milhões de toneladas, próximo aqui do que está falando nessa imagem de baixo. A SCA Brasil, que é uma consultoria, também vê 590 milhões, com TCH de 74. E ATR pressionado. O que é o ATR? Açúcar total recuperável. Você pega 1 hectare de cana, tira lá 74,7 toneladas de cana, por exemplo, desse hectare, leva para a produção, transforma isso em produto, etanol e açúcar. O ATR é o açúcar total recuperado desta tonelada de cana. É o que efetivamente vira açúcar, né? Ou etanol dentro dessa unidade de medida. Só para você ter uma noção. TCH é total de cana por hectare, ATR é açúcar total recuperável. São dois indicadores de produção e produtividade.
ok? Outras leituras ficam perto de 599 milhões de toneladas, é onde eu acredito que vai estar, 600 e pouco, pelo que eu estou vendo aqui, a conferir, tá? E mesmo com quinzenas fortes em agosto e setembro, em alguns lugares choveu, o acumulado segue abaixo do ano passado. Então, vamos entender por que a produtividade caiu e qual é o contexto, né? Como eu disse anteriormente, a produtividade caiu por conta de estresse hídrico, né? Você pode ver aqui nessa imagem, um canavial completamente seco, né? Muito quente. Nós passamos agora mais um verão extremamente quente, né? Com temperaturas acima de 30 graus, vários dias seca, e isso impacta todas as culturas, e a cana, que basicamente é um bulbo que precisa de água, sofreu bastante. E o perfilhamento e alongamento foram perfilhamento e alongamento, né? Perfilhamento é a toceira de cana, ela sai, ela brota, aí ela se perfila e abre e cresce em tamanho. Eu passei por vários canaviais aqui com clientes meus que as canas estavam com 1,5 m, 1,80 m, quando na verdade poderiam estar com 3 metros, 3 metros e pouco. Então, isso aí efetivamente transformou a colheita em algo menor, como a gente vem vendo, conforme os números foram demonstrados. Então, eventos de fogo, chuvas fora de hora, transformam a colheita em algo menos eficiente. Então, eu gostaria de pedir para o Pedro agora trazer para você algumas fotografias e vídeos de áreas por onde eu andei com os meus clientes. Eu só pedi para o Pedro tirar o áudio dos vídeos, tá? Porque às vezes tem conversa ali, está falando de quem é a área, onde é a usina e etc. Então, para evitar. Mas olha aqui, você pode ver aqui comigo, né, no vídeo, olha como está grande parte do canavial aqui no Centro-Sul, né? Então, veja aqui, eu estou olhando aqui porque está passando aqui para acompanhar e te orientando, né? As áreas. Olha lá ao fundo, uma cana baixa, bem seca, a terra muito seca, né? E aí a máquina entra para colher essas áreas e ela esquenta, né? Está muito quente e a máquina pode pegar fogo. Porque outra coisa que a gente vê e de repente você não sabe, no processo de colheita de cana, a máquina, você já deve ter visto em algum lugar, você passando pela rodovia, aquelas colheitadeiras de cana, que na frente é um cortador, são várias facas, né, que ficam fazendo assim, e elas vão cortando essa cana e ela é jogada para dentro de um elevatória. Essa elevatória faz uma separação com ar, jogando a cana picada para um lado e a palha para o outro, né? Aí dentro da máquina mesmo faz esse procedimento. E conforme essa lâmina vai passando rente ao solo, para não estragar a soqueira, né, que é o bulbo da cana que fica ali para a rebrota, existe pedra no solo. Às vezes a máquina está quente, o clima está quente, o operador está dentro da cabine, ele não percebe. Isso vai batendo em pedras e gera uma faísca. Essa faísca pode gerar fogo e a hora que o operador percebe, dependendo de vento, a máquina já está pegando fogo, né? Então, olha como isso impacta diretamente. Você está vendo aqui, dificilmente esses canaviais vão dar a produtividade esperada, né? Então, isso é um risco para o operador, é um risco para a empresa que corta, transborda e transporta, e para a usina também, que vai receber uma cana mais leve, com menos produtividade, menos ATR. O seu custo de produção é o mesmo, porque ele pegar uma cana boa ou uma cana ruim, a usina vai estar moendo do mesmo jeito, há uma queda de produtividade, o custo é o mesmo e a rentabilidade é menor, pressionando a operação, tá? Então, eu queria trazer isso aqui, ilustrar, que é a área onde eu mesmo, com os meus próprios olhos, andei e vi, né? E os meus clientes também mandam para fazer gestão de contratos, enfim. Então, tem bastante dessas informações. Então, esse é o cenário. Nós temos uma safra prejudicada, com o custo das usinas estável ou maior, como você vai ver no final do vídeo, e a produtividade menor. Isso pressiona o total de produtos finais, o total de açúcar e o total de etanol. Tendo menos oferta, demanda aquecida, o preço tende a subir. Mas será que o preço vai subir? Será que é bom? Vamos lá, fica até o final que você vai ficar sabendo. Então, agora a gente vai passar para o etanol anidro, hidratado e açúcar, né? O etanol anidro e o hidratado são diferentes. O anidro
é aquele que vai misturado na gasolina. O hidratado é o que chega na bomba de combustível para abastecer o seu carro, tá? E diferente também do álcool de cozinha, que é outro tipo de produto, passa por um refino diferente para chegar a 98% ou 46%. Quando você for comprar álcool no mercado, você olha lá, álcool a 46%, ele tem mais água. Álcool a 98%, ele tem menos água. E o álcool gel, que é feito de outra forma, mas também parte do etanol hidratado. E o anidro é feito para colocar na gasolina. E o açúcar tem um mix, né? Que é o açúcar demerara, que é aquele açúcar escuro, que é esse que tem negociação em bolsa, e o açúcar refinado, que também tem a sua cotação em bolsa de valores. Então, o mix açucareiro ainda alto, o volume tende a ficar estável, levemente menor que 24, 25, mas o gargalo é a qualidade do ATR. Então, menos ATR, menos açúcar, como a gente já disse. E etanol de cana, queda no hidratado e recuo no total da cana. O etanol de milho, como a gente já falou no vídeo, né, Pedro? Naquele vídeo que a gente fala da quebra das usinas, nós tratamos bastante do etanol de milho lá, os números das usinas, qual é o futuro, né? Então, deu uma compensada, mas os estoques, como você vai ver, ficaram aquém em um volume considerável. E a tendência é que o etanol de milho vá, aos poucos, aumentando a sua produção, compensando essa perda da cana, por conta dessas questões que a gente está tratando, né? Então, vamos seguir, Pedro? A soma indica aperto no ciclo 25-26, risco do primeiro déficit de etanol em 14 anos no balanço, mesmo com o milho ganhando espaço. O anidro fica estruturalmente mais firme, mistura maior e menor folga de oferta. Então, todo o etanol anidro produzido, com o aumento para a gasolina E30, que é 30% de etanol na gasolina, esse produto tem que ser adicionado. Então, os estoques que ficam nos tanques guardados para manter a estabilidade do mercado, a oferta pujante, também fica pressionado, podendo ter, a depender do cenário, um aumento de preço. Por enquanto, isso ainda não aconteceu. Mas, se você está prestando atenção, você pode ver que o etanol, em muitos estados brasileiros, o valor já não está compensando com a gasolina. Aqui no estado de São Paulo, o maior produtor ainda compensa, mas tem lugares no Brasil que não compensa mais, compensa por gasolina, o que não é bom, porque nós temos um biocombustível, né, verde, renovável, e a gasolina é um combustível fóssil, então nós teríamos que ter um etanol num preço melhor, mas também, como a gente também analisou lá no vídeo da quebra das usinas, o preço não paga a conta das unidades produtoras. Então, esse balanço também está desequilibrado. Só trazendo aqui alguns dados internacionais, ainda falando de contexto, o etanol também é cotado em bolsa de valores, aproximadamente R$ 2,00 o galão de 3,6 litros, né, que é a unidade internacional, não é por litro, é por galão. E isso mostra que há um cenário de oferta justa. O que é a oferta justa no cenário de capitais? Não há excesso, não há falta. Ainda está dentro de um equilíbrio, mesmo com a produção menor. O que vai acabar acontecendo é a diminuição de estoque, como você vai ver, o que pode ter uma pressão nos preços em 2026. Tá? Preço internacional do açúcar, por que caiu? Nós vamos passar muito rapidamente, porque nós já falamos isso em outros vídeos aqui, mas para contextualizar, já que estamos falando do cenário de cana, após picos no meio do ano, o açúcar bruto recuou, o índice de açúcar da FAO caiu 4,1% em setembro, menor nível desde março de 2021. Nós já tínhamos falado que era o menor preço nos últimos 4 anos. As razões, a oferta global é maior, né? Melhor, o Brasil exporta forte, Índia e Tailândia tiveram excelentes colheitas e muita produção. Então, muito açúcar no mercado, baixa o preço. Aqui no gráfico você pode ver, né, maio de 2023, as curvas que aconteceram, e agora, setembro de 2025, estando ali num patamar bem menor do que já aconteceu. E no curtíssimo prazo pós-vencimento, o outubro 25, que é a indexação lá da Bolsa de Valores, expirou perto de 16,1, essa unidade aqui de medida, né, que é a medida do total de açúcar por libra, né, libra esterlina aqui, e o contrato seguinte trabalha em 16,7, tá?
Então, esse aqui é um dado que também mostra a volatilidade do setor. O que isso representa no final do dia? Quais as implicações no Brasil, né? Nas bombas e nas usinas de cana? Quebra da cana, mais estoques apertados, pressão no preço do etanol veicular no curto prazo, como a gente falou. Etanol de milho atua como válvula de escape, mas não zera o buraco do hidratado de cana. Ainda não é capaz de suprir a baixa que teve. Então, eu vou trazer aqui, pode deixar por aí, Pedro, eu vou trazer aqui uma matéria que saiu da Nova Cana, eu vou trazer 20 visões para a safra de cana 2025-2026, publicou hoje, depois que você já tinha feito a matéria, eu achei interessante trazer para ilustrar. O andamento da safra vigente de cana vem demonstrando quedas de teor de ATR e na produtividade, o que levou consultorias e empresas especializadas a reduzirem seus números para o fechamento do ciclo. Impactos climáticos e reflexos negativos da temporada anterior são alguns dos fatores dessa retração. Então, olha como isso é importante. E eu vou trazer aqui alguns números para ilustrar e depois a gente finalizar, tá? Na média das estimativas de 20 empresas, espera-se uma produção de cana de 596,42 milhões de toneladas no Centro-Sul, volume 4,1% inferior. Outras trazem para 640, né? Os dados divulgados variam entre 581 milhões de toneladas, estimadas pela Archer Consulting, e 618 milhões de toneladas, consideradas pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Olha como isso é importante, né, Pedro? Até os Estados Unidos estão vendo aqui qual que é a produtividade em milhões de toneladas de cana no Brasil, né? Então, aqui são várias empresas que participam desse levantamento e trazem isso, inclusive Rabobank, Copersucar, Datagro, Itaú BBA, que é a parte agro do Banco Itaú, Standard & Poor's, Safras e Mercados, StoneX, União Nacional do Etanol de Milho, enfim, tudo isso aqui está muito referenciado, né? E, de fato, nós podemos ter esse déficit e o que vai acontecer. E aí, eu pegando a matéria que estava lá no começo do vídeo, né? Em aproximadamente 30 dias, o preço do etanol hidratado ao consumidor subiu 3,7% em São Paulo, segundo dados da ANP, resultando numa piora em relação à gasolina, mas ainda favorável ao consumo de etanol no estado maior produtor, que é o São Paulo. Já em outros grandes consumidores, como Rio de Janeiro e Minas, a gasolina é mais competitiva. O etanol perdeu competitividade ao longo de 2025 por causa do aumento do preço, né? Enquanto o preço do etanol hidratado subiu 4% no Brasil em 2025, a gasolina ficou praticamente estável. O share do etanol hidratado, share é parcela de mercado, caiu para 30,8% em setembro, em comparação com 32% no início do ano. Tudo isso reflete a produtividade que caiu, né? A alta do etanol reflete sucessivas frustrações com a atual safra de cana-de-açúcar e a produção de combustível da temporada deve ser de 2 bilhões de litros abaixo do esperado no início da safra. Em relação à safra anterior, a produção deve ser de 3 bilhões de litros a menor. E aqui, ao final, com o balanço apertado entre oferta e demanda, a importação do biocombustível começou a ficar viável. Estão se pensando em importar etanol para o Brasil. Então, eu paro aqui para dizer para você que está vendo o nosso vídeo aqui em contexto. Nós temos um cenário climático e de aperto das usinas de cana, que a gente já falou em outros vídeos, não em todos, existem grupos muito estruturados, muito ricos, com produção própria. Nós temos aqui na nossa região, aqui, pelo menos 4 ou 5 famílias que têm unidades produtoras de açúcar e álcool, e eles são 70% autossuficientes. Então, eles cuidam do próprio canavial, eles que fazem toda a gestão da agropecuária e da planta de usina, então eles têm uma gestão própria de tudo isso, e mesmo assim eles estão tendo dificuldades. Usinas que geralmente param a sua produção, a safra, no meio de novembro, algumas já pararam, estão parando essa semana, outras vão parar na próxima semana e não entram em novembro. Então, isso é um prejuízo gigantesco. O que eu quero dizer com isso? Se eu tenho menos produção, menos produtividade e um clima muito ruim,
quais são os outros fatores que podem influenciar a formação do preço e a recuperação desses canaviais para o próximo ciclo? É isso que nós vamos falar agora, né, Pedro? Juros, crédito e eleições, né? Selic em 15%, né? Custo do capital elevado, estressando o giro e renovação de canaviais e o CAPEX. Calendário eleitoral 2026, primeiro turno, segundo turno. Incerteza política tende a aumentar o prêmio de risco e atrasar decisões de investimento no agro. O que o usineiro vai fazer? O que o dono da usina vai fazer? Ele olha e nós tínhamos uma previsão esse ano de ter o fenômeno Laninha, né? Foi falado isso, né, Pedro? A gente estudou. Então, a tendência era ter tido um inverno com um pouco mais de chuva e o início de primavera chovendo. Nada disso se concretizou. Até agora, os especialistas de clima não sabem dizer se vai ter laninha ou não. O fato é que nós estamos hoje aqui fazendo esse vídeo, dia 8 de outubro de 2025, no estado de São Paulo, do interior, e não choveu. Já faz uns 60, 70 dias que não chove. Então, você tem a questão climática. Como vai ser o clima o ano que vem? Como vai ser o verão, agora que a cana vai rebrotar e tem que fazer a gestão desses canaviais? Como isso vai acontecer? Então, é uma incógnita. Não tendo a questão do clima, não tendo a questão da chuva, o usineiro, o dono da usina, que parou, ele teve um resultado muito pior. Como é que ele pega todo o dinheiro para ir lá e reinvestir nos canaviais, reformar aquela que acabou o ciclo, aquela que precisa de reforma, aquela que está no meio do ciclo, bioinsumos, tratamento, herbicida, fungicida, nitrogênio, tudo que vai, controle de praga, custa muito caro. E aí o ciclo vicioso começa, Pedro. Então, assim, o clima é ruim, o investimento é caro, o capital fica cada vez mais espremido por causa da taxa de juros, o empresário não consegue tomar crédito, ele não consegue cuidar do canavial, o canavial vem pior, a produtividade vai diminuindo. Então, esse é o cenário. E ainda temos a eleição presidencial, que a gente já pode imaginar, no Brasil, não tende a ser tranquila, como não tem sido. E todo ano eleitoral existem as questões de investimentos que ficam travados, cenário de incerteza dos operadores do mercado financeiro. Então, isso vai pressionar, com certeza absoluta, os canaviais e a produção para 2026 e 2027. Vamos seguir um pouco agora. Então, nós já temos um cenário de dificuldade, né? E quais são as perspectivas, lá lembrando daquela questão do petróleo verde, né, da cana-de-açúcar, né? Então, vamos olhar um pouquinho isso aqui. Cenários preliminares já apontam recuperação moderada da moagem em 26 e 27, se tudo der certo, se o clima estiver bom, né? Se o clima normalizar e renovações avançarem. Tudo que eu falei agora. Clima bom, renovação de canavial. Aí tem essa questão, a cana como petróleo verde, né? Da cana ao portfólio energético. SAF é o álcool para aviação, né? Sustainable Aircraft Fuel, que é combustível sustentável de aviação. E-fuels, né? Que são combustíveis biodegradáveis, biocombustível, biometano, hidrogênio renovável e bioplásticos. Além da cana, além de açúcar e álcool para carros, a cana está migrando para um portfólio de múltiplos derivados, em lógica parecida com a do petróleo, só que em pegada renovável. Então, o petróleo, a gente não tem só o produto, a gasolina, querosene, óleo diesel. Você faz um monte, né, de produto com petróleo. E a cana, eles têm feito estudos, inclusive para recuperação do próprio bagaço, gerando metano, gerando energia. A questão que fica, e que eu queria trazer para vocês, para você, produtor, produtora rural, você que é nosso inscrito no canal, como que nós vamos ter a conciliação desses usos, outros usos para a cana, sendo o petróleo verde, se a nossa produtividade está diminuindo, se a renovação dos canaviais está custosa, por conta de clima, preço e situação geopolítica, de mercado, e como nós vamos ter cana para tudo isso? Eu acho que esse é o grande desafio, viu, Pedro? O desafio é gerar produtividade, né? Pode passar aí o pessoal ver, né? SAF, o que é, combustíveis sintéticos, biogás e metano, hidrogênio renovável, bioplásticos e químicos verdes. Esses são os estudos, já têm sido feitos experimentos para utilização da cana em substituição do petróleo. Ótimo, renova bio, combustível do futuro, tudo que nós falamos lá
no vídeo sobre biocombustíveis, né, nós explicamos lá, convidamos você a assistir também, que lá você vai entender como é que isso funciona. Como que isso pode acontecer, né? Seguindo para o próximo slide aí, seria aquela escala com responsabilidade. A expansão sobre pastagens degradadas eleva a oferta de etanol sem pressionar os biomas sensíveis. O que existe hoje no Brasil, além do RenovaBio, além do combustível do futuro, é um programa governamental cada vez mais forte de recuperação de áreas degradadas. Áreas que foram pastagens e que hoje não servem mais nem para pastagem, elas precisam ser trabalhadas para ter outros usos. Então, há um esforço de transformar essas áreas em áreas cultiváveis, e pode ser com cana-de-açúcar, pode ser com soja, pode ser com milho. A ideia do Brasil é recuperar essas áreas, ter mais produtividades, mais áreas plantadas, sem derrubar a floresta, né? Fortalecer o RenovaBio, criar e ajustar os marcos de captura, uso e armazenamento de carbono, né? São os CCUs, e aplicar as usinas, incentivar o combustível de aviação sustentável, fomentar o biometano e o hidrogênio, investir em infraestrutura e logística de exportação e avançar em certificações internacionais para vender energia limpa, confiável. Então, nós temos uma grande perspectiva para a cana, nós temos uma grande perspectiva para esse combustível nosso, né, que é brasileiro, que temos a maior tecnologia do mundo. O Pedro pode descer aí. Então, nós temos um grande cenário, mas nós precisamos lidar com essa perda que está tendo, com essa perda sentida dos canaviais, do ativo vegetal. Inclusive, a própria Raízen, se você está acompanhando, né, que é a joint venture da Shell com a Cosan, está numa situação extremamente difícil. Por quê? Porque expandiu, colocou o seu dinheiro em outras atividades, seus canaviais ficaram sucateados, a produção de etanol e açúcar caiu muito, e os números da companhia hoje são muito ruins, né? Então, isso também mostra, se a maior do setor está passando por dificuldade, quem dirá as menores. Então, no ano de produtividade pressionada e estoques apertados, essas novas rotas funcionam como uma agenda de resiliência e valor agregado. Agenda de resiliência é para o futuro. Tem que começar agora para ter essas novas tecnologias, esses novos produtos no futuro. Diversificar receita, blindar margens, criar ponte para o ciclo 26, 27, sobretudo se o crédito e juros permitirem. Nós temos mesmo que baixar os juros para melhorar o crédito. Tivemos uma notícia, hoje deve estar tendo a votação daquela medida provisória do IOF. Esperamos que a LCA, LCR, os títulos vinculados ao agronegócio continuem sem tributação para não pressionar ainda mais o setor, e finalizar a nossa apresentação aqui, chamando a atenção. Pode parar aí mesmo, Pedro? Finalizar a nossa apresentação aqui para trazer para o nosso ouvinte, para o nosso produtor, para a nossa produtora, o nosso inscrito aqui no canal, você que está vendo esse vídeo, que eu estou vendo no dia a dia a dificuldade das usinas para pagar suas contas, as pequenas. Quem presta serviço para as usinas também está estrangulado, porque o custo subiu muito. Crédito está escasso. Existem novas tecnologias e vem aí um novo ciclo que precisa de investimento. Como vai ser? Eu não sei. E respondendo à pergunta do início da nossa apresentação, que fez com que a gente decidisse trazer esse conteúdo. Vai aumentar o preço do etanol na bomba de combustível? Nesse momento, em outubro, a perspectiva é que não aumente, porque o preço já está muito próximo da gasolina e perde competitividade. Mas se os números finais da produção das usinas de etanol, ou se tiver algum movimento agora no açúcar que faça com que as usinas produzam mais açúcar e menos etanol, os estoques vão ficar menores e a tendência de preço é aumentar, impactando o seu bolso, e a inflação, que também impacta o seu bolso. Para o açúcar, nesse momento, não há perspectiva de aumentar o preço para você que consome, que vai consumir lá na gôndola do supermercado. E, ao final disso tudo, os grandes usos que a cana-de-açúcar pode trazer para o setor, aumentando a sua produção em áreas degradadas, utilizadas com outras commodities, outros produtos, fazendo do Brasil uma potência ainda maior nesse setor. Ok? Espero que você tenha gostado. Gostaria de te convidar novamente para se inscrever no canal, deixar o seu joinha, o seu like, comentar o vídeo, guardar, compartilhar. Quem gosta, quem quer entender um pouco de como funciona o setor de açúcar e álcool no Brasil, setor sucro energético, estamos aqui, temos experiência para tratar isso com você.
Ok? Muito obrigado, vejo você na próxima. Até logo.